Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, hoje é dia 28 de março de 2024, uma quinta-feira. Amanhã, dia 29 de março de 2024, sexta-feira, comemora-se então o feriado chamado Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. Pois muito bem, neste vídeo de hoje eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito de visão bíblica e também, claro, falar a respeito do feriado de amanhã. Tecer alguns comentários a respeito desse feriado. E eu espero que todos vocês me acompanhem até o final desse vídeo. Eu separei aqui um pequeno parágrafo, que está disponibilizado num site chamado Calendário 2019 Brasil. Nesse site tem lá um parágrafo a respeito da Sexta-feira da Paixão. E eu gostaria de lê-lo para vocês. Ler esse parágrafo e depois comentá-lo com todos vocês. Em 2024, a Sexta-feira Santa vai cair no dia 29 de março, data que marca o início das celebrações da Páscoa. Na ocasião, os católicos rememoram a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, que na crença dessa religião dá a sua vida para salvar a humanidade. Na Sexta-feira Santa são realizados por todo o Brasil espetáculos que recontam a paixão de Cristo até a sua ressurreição dos mortos, celebrada no domingo. Em muitas cidades de Minas Gerais, ainda é tradição realizar na Sexta-feira Santa a procissão do Senhor Morto, que ainda guarda características medievais. É tradição também que na Sexta-feira Santa os católicos se abstenham de carne vermelha em respeito à morte do Filho de Deus. Bom, já partindo aqui da última frase, né? É tradição que na Sexta-feira Santa os católicos se abstenham de carne vermelha em respeito à morte do Filho de Deus. É uma hipocrisia muito grande, né? Você parar um único dia do teu ano, 365 dias ali, num ano, você para um único dia e deixa de comer carne vermelha. Já é uma hipocrisia muito grande. Você passa um ano inteiro enchendo o bucho de carne vermelha, come sushi, come até carne de gambá, se te oferecer, não é verdade? Você é um cara que experimenta tudo, de tudo, mas chega no dia do feriado, sexta-feira santa, você fala, eu vou me abster em memória aquilo que Cristo fez por mim. É muita hipocrisia. Para ser muito sincero, pessoal, eu acho esse feriado uma mera hipocrisia criado pela Igreja Católica. Vocês sabem muito bem que eu sou um cara avesso à religião, totalmente avesso à religião. Quando se fala a respeito de viver em memória de Cristo, não tem nada a ver com essas tradições. Nada a ver. Viver em memória de Cristo significa o seguinte: todos nós passamos por mudanças em nossas vidas. Nós estamos em constante transformação. O tempo inteiro a gente vive sob transformação. Até física, não é verdade? Para pensar, por exemplo, no nosso corpo. De 7 em 7 anos, o nosso corpo ele passa por uma renovação celular completa. Então, nós já não somos os mesmos de 7 anos atrás. Em 7 anos, dentro do período de 7 anos, a nossa renovação celular já passou assim por uma transformação completa. Completa. E todos nós estamos, então, em constante transformação até que se chegue aqui a nossa morte. Viver em memória de Cristo significa que nós precisamos viver em arrependimento todo santo dia, porque nós somos seres de carne e osso. Nós somos matéria, uma matéria que se dissolve, não é verdade? Todos nós estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento, né? Todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento, até mesmo dentro de nossas casas. Quando a gente, sei lá, ouve um filho falar grosso com a gente, né? Um pai chamar a nossa atenção injustamente, né? Briga entre irmãos, não é verdade? A gente passa por isso. E viver em memória de Cristo significa que nós precisamos viver em constante arrependimento todo santo dia, todo momento. Às vezes a gente fala uma coisa, a gente vai lá depois e para pensar, poxa, eu não devia ter falado isso com fulano.
eu acho melhor eu ir lá e me desculpar com ele, né? Às vezes a gente faz uma cagada, sei lá, sai do carro, deixa a porta dele aberta, uma coisa lá dentro, sei lá, um celular. Aí quando você volta, a porta do carro tá aberta e aí levaram o seu celular. E você fala, puxa, eu não devia ter feito isso. Acho que eu vou ter mais segurança, então eu vou passar a vigiar melhor. Então você vigia e pede em oração para que Cristo te mantenha firme e seguro. A vida em Cristo é mais ou menos assim, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas a maior renovação que existe mesmo é a renovação espiritual. A melhor mudança, sem sombra de dúvidas, é a mudança espiritual, principalmente em relação àquilo que a gente faz com um semelhante. O que eu vejo nesse feriado, que se comemora em todo o Brasil, é aquela tradição católica que é muito forte aqui no país, né? É muito forte. E muitas religiões, que querendo ou não, né, são sub-religiões da tradição católica, mas são sub-religiões que passaram por certas mudanças, todas filhas da prostituta mãe, que é a Igreja Católica, eles também têm essa tradição. E muitas vezes nem percebem, nem sequer percebem. Eu mesmo, né, durante toda a minha infância e juventude, na minha casa, minha mãe é evangélica. Minha mãe é evangélica, né, segue a igreja evangélica há muitos anos. E ela mesma falava, ó, sexta-feira da paixão a gente não vai comer carne vermelha. Não vai comer carne vermelha, porque é em memória de Cristo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente não comia. Agora, quando se falava de religião católica, minha mãe não tinha nada a ver. Então vocês percebem que muitas vezes as outras religiões, as sub-religiões, né, vamos chamar assim, elas puxam a tradição católica, que ela é muito mais, vamos dizer, muito mais firme, muito mais densa, ela é muito mais imponente do que as outras religiões, mas muitas vezes as pessoas não fazem questão de o quê? De distinguir. Não fazem a distinção real e concreta dos fatos, né? Aqui nesse parágrafo, por exemplo, nesse pequeno parágrafo que eu li para vocês, fala de, por exemplo, em muitas cidades dentro aqui de Minas Gerais mesmo, tradição realizar a procissão do Senhor Morto, que ainda guarda características medievais. Isso realmente existe aqui, né? Eles carregam lá uma estátua deitada de Cristo e aí fazem procissão por toda a cidade, né? Chamando fiéis e dizendo que aquilo ali tudo é em memória de Cristo. Olha, existe uma grande diferença entre o Jesus Nazareno e o Jesus da graça. O Jesus de Nazaré, eu digo que a única coisa que serve para nós hoje foi a morte dele. Porque mesmo assim não era para ele ter sido morto, ele veio para ser recebido pelos seus, mas os seus não o receberam. A única coisa válida desse Senhor é a morte dele, porque ele se tornou maldito para nos salvar. De resto, Jesus veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir uma lei que era um fardo muito pesado para se carregar. Ele cumpriu a lei. Muitos dizem que não, ele não cumpriu, mas ele esteve sob a lei. E ele provou que a lei era um fardo muito pesado. Vocês imaginem só como era a lei de Moisés. Vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia de como se tratava essa lei? O que a gente vê aí do Hamas fazendo, né, da Palestina aí contra Israel, essa guerra toda, é fichinha perto daquilo que acontecia durante a lei, né, na época da lei de Moisés. Imaginem só assassinato em massa
de homens, mulheres, crianças e todos os tipos de transgressões, que tudo deveria ser em maior peso, né, em maior grau, né? Homens assassinando mulheres, homens assassinando bebês, né? Tinha a prática da circuncisão, tinha apedrejamento de prostitutas, tinha tudo isso, tinha tudo isso. E Jesus veio o quê? Para nos livrar dessa lei, porque ele veio cumpri-la. E mesmo assim, fizeram questão de matá-lo. Então ele se tornou maldito por nós. Quando eu vejo as pessoas falando do Cristo Nazareno e não Cristo ressuscitado, eu vejo que essas pessoas estão tão mortas quanto a própria lei. Ou seja, são pessoas malditas. E ele não quis isso. Ele não quis que as pessoas se tornassem malditas. Ele não quer isso. Ele se tornou maldito por nós. Quando as pessoas elas retornam à lei de Moisés, o que elas estão dizendo? No fim das contas, que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente, que é necessário mais sacrifício, mais sacrifício. E então elas próprias fazem mais sacrifícios e aí dizem que tudo isso é em memória de Cristo, mas não é. Porque aquele sacrifício dele foi para toda a humanidade. Aquele sacrifício serviu para dividir o tempo, né? Rasgou-se um véu do céu. O que significa isso? Houve uma divisão do tempo, né? Aquele tempo para trás já estava morto. Aquilo não combina com a gente. É mais ou menos o que? É uma metáfora, né? Bem como está escrito na Bíblia, na mistura do vinho velho com vinho novo. Você não mistura vinho velho com vinho novo, né? Remendo novo em roupa velha. Será que dá? Você colocar remendo novo em roupa velha? Não vai segurar, né? Não vai dar certo. Ele vai rasgar. E é mais ou menos isso que se trata, que as religiões. Muitas vezes o escolhido, ele é capturado pelo mal das religiões. O filho escolhido, muitas vezes, ele é capturado. A Bíblia fala muito a respeito disso. Porque esses cães são gulosos, são vorazes, são espertos. Muitas vezes eles enganam até mesmo o escolhido. E as religiões, muitas vezes elas são assim, né? Elas conseguem capturar pessoas, mas por meio do quê? Da palavra. Né? Dessas cerimônias que, querendo ou não, nos enchem os olhos, porque são bonitas. Quem é que, por exemplo, nunca se deixou assim, quem é que nunca ficou maravilhado? Quem é que nunca ficou maravilhado ao adentrar a uma igreja católica, por exemplo? Aqui em Belo Horizonte tem várias matrizes, né? Tem vários santuários. Você chega a esses locais, já de fora você já percebe o tamanho do espetáculo, porque é espetacular. Aquilo que o homem faz, nas suas construções faraônicas, porque esses templos e santuários são construções faraônicas. O que você percebe ali de genialidade mesmo é fora do comum. O topo dessas edificações, né, você já de fora você já percebe o espetáculo. Os anjos esculpidos, né, aquela coisa toda, a arquitetura, tudo fora do normal. Quando você entra então nesses santuários, você olha para o teto, você geralmente já volta os seus olhos para o teto e para o altar. Você vê aquelas pinturas maravilhosas, aquele espetáculo de construção. Tudo isso para quê? Para nos encher os olhos. Isso realmente captura o coração dos homens. Isso puxa os homens para esses lugares. E aí conseguem, com o tempo, os líderes desses lugares conseguem convencer esses homens com suas palavras dóceis. Ou então, muitas vezes, com uma severidade, né? Você vê que dentro da Igreja Católica tem muitas pessoas ali que são severas,
E que por elas serem severas, muitas vezes a gente acha que, não, porque é uma palavra firme, é porque Deus está utilizando aquele homem, aquele padre, qualquer outra pessoa, Deus está usando aquele homem para falar comigo. Ele está sendo severo, então ele está aplicando a reta justiça. É aqui que eu vou encontrar a verdade. Muitas vezes acontece isso, mas porque a gente se deixa por enganar. O que a Bíblia fala a respeito de confiar nos homens? Maldito é aquele que confia no homem. Maldito. Nós jamais devemos depositar toda a nossa confiança num homem. Quando você chega lá, abaixa a sua cabeça para um homem colocar a mão sobre ela e dizer que você está curado, e dizer que você está abençoado pelo nome dele e não sei o que, e depois pelo nome de Jesus, quando você faz isso, você está em busca de maldição. Porque homem nenhum tem esse poder. Nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Não é o homem. Quando você tem essa, vamos dizer, essa decisão na sua vida, né? De ir lá e pedir a bênção de um homem, pedir para que um homem te afogue numa piscina e aí te levante novamente, para dizer que você está batizado, que você está curado, que você é nova criatura, como você permite que façam isso contigo? É porque você está em busca de maldição. Nós estamos próximos a Cristo pela fé. E fé nada tem a ver com aquilo que o homem produz em matéria de fé para nós. O que significa isso? Muitas vezes a gente acredita que a fé realmente significa algo material, né? Algo físico, algo palpável. A gente precisa adentrar em templos feitos por mãos de homens. A gente precisa participar de suas seitas. A gente precisa receber supostas bênçãos desses homens. A gente precisa estar diante de uma hierarquia, vamos dizer, uma hierarquia religiosa mesmo, né? Definida também por homens. Mas nada disso reflete a verdadeira fé em Cristo, porque Ele não nos deixou isto. Em primeiro lugar, qual foi a denominação religiosa que Cristo deixou para a gente? Nenhuma. Qual foi a hierarquia que Ele deixou? Nenhuma. Até mesmo quando a gente fala do apóstolo Paulo, quando ele deixou presbíteros, foi porque a gente estava numa fase de transição da lei para a graça. Você não pode jogar alimento sólido para as pessoas. Quando Cristo morreu e ressuscitou, né? Tudo aquilo que era obra da lei já estava morto. O que ele falou? Está cumprido. Está cumprido. Toda a lei já estava morta. Mas existiam as pessoas que ainda estavam presas à lei. E você não podia jogar alimento sólido para essas pessoas. Você imagina só, eu faço um vídeo aqui no YouTube, eu falo assim, ó, religião é tudo uma porcaria mesmo, papapá. Você acha que eu vou convencer uma pá de religiosos falando isso? Não, não vou. Tem pessoas que realmente são inteligentes, têm sabedoria e muita sabedoria no coração e que vão parar para analisar. Falar, uai, será que esse cara está falando a verdade? Ele me assustou. Eu vou parar para ouvi-lo mais. Mas aquelas pessoas que são tolas, são cegas mesmo, igual a Bíblia descreve, vão falar, você é só um idiota, você é só um mané, um adolescentezinho, é um cara que acha que é adulto, mas ainda está preso à adolescência. Mas a verdade mesmo é que Cristo não deixou nenhuma religião. Então tinha algumas pessoas que ainda estavam na lei de Moisés, mesmo depois de Cristo ter sido morto e depois ter ressuscitado. Para essas pessoas podia jogar alimento sólido? Não, porque senão elas iriam vomitá-lo, né? Então era uma fase de quê? De transição. Paulo, quando foi passando pelas cidades, à medida que ele foi passando pelas cidades, ele deixou presbíteros
Porque ele não podia ficar nessa cidade o tempo inteiro, né? Como é que ele ia administrar? Não tinha como. Então ele foi fazendo essa transição. Olha a sabedoria, o tamanho da sabedoria de Paulo. Foi fazendo essa transição, né? Até que tudo foi consumado. Até o próprio Paulo, né, antes de morrer, ele falou que ele ainda tinha coisas a cumprir, né? Na verdade, não estava tudo consumado, mas para Cristo estava. Já para Jesus Cristo, tudo estava consumado. E aí ele deixou quem para ser o apóstolo da humanidade? O apóstolo Paulo. Cristo veio para salvar a humanidade. Mas o Jesus de Nazaré, ele veio para a nação de Israel. Ele veio predestinado para a nação de Israel. Era aquela nação ali para a qual ele veio. E com a sua morte, ele salvou a humanidade. E aí ele trouxe o que? A graça. Nós somos filhos da graça de Cristo. Olha só o tamanho da força dessa expressão. O que significa isso? Nós somos filhos da graça. Que da lei nós não somos filhos. A lei nada mais é do que a sombra da graça. Então tudo aquilo que a gente vê na religião é apenas a sombra. Quando a gente vê, por exemplo, a morte de Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro. O que significa a ressurreição de Lázaro? Que Lázaro estava podre, e aí Jesus veio e tal, e aí Lázaro falou, saia para fora, Lázaro. O que significa isso? Um aprisionamento de Lázaro. Das religiões, saia para fora. O que significa? Muitas vezes a pessoa está lá presa numa religião e acha que está liberta. Mas nada mais é do que um pássaro engaiolado. Um pássaro. E muitas vezes a porta ali está aberta para a pessoa sair. Mas é um fardo muito pesado para essa pessoa carregar. Aí se eu sair daqui da minha igreja, se eu largar minha religião, todo mundo vai me condenar. As pessoas vão virar a cara para mim na rua. Ai, porque o pastor vai deixar de me dar a bênção. Ai, porque fulano vai deixar de gostar de mim. Afinal de contas, você é homem ou um menino? Cristo fala, o próprio Cristo fala que muitas vezes, nós vamos ter conflitos com o mundo. Ele mesmo passou por esses conflitos. O mundo não o recebeu. O mundo não foi capaz de receber o próprio Cristo, sendo que ele é o Verbo. Se tudo neste mundo existe, é por conta dele. Ele é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus. Não é verdade? Então, Jesus Cristo, ele é o Verbo. Antes de qualquer coisa, a gente pensasse assim, né? Antes de qualquer coisa existisse, ele já pré-existia, ele já era o Verbo, o Verbo. E ainda assim ele não foi recebido. O que significa tudo isso, pessoal? Nós não somos filhos da religião. Tudo que aconteceu na lei já está morto, porque o próprio Cristo fez questão de se tornar maldito por nós, simplesmente para a gente não viver da lei. E ainda assim, tem pessoas que ainda estão presas à lei. Precisam frequentar templos, subir e descer monte. E aí vai lá, né, nesse dia mesmo, na Sexta-feira Santa, vão lá, sobem e descem as escadas desses conventos de joelhos. Vão lá no Cristo Redentor, né? Sobem a escada todinha do Cristo Redentor de joelhos. E aí penduram faixas, penduram laços coloridos e não sei o que, promessas, fazem isso e aquilo. Tudo para o quê? Contemplar o quê? Uma coisa que está morta. Em primeiro lugar, estátuas. Estátuas de pedra. Será que isso tem a ver com Cristo? Quando as pessoas, né, milhares de pessoas, multidões, passam a carregar a estátua de um Cristo morto, o que significa isso? Afinal de contas, o que significa? Isso nada tem a ver com Cristo.
Hoje eu publiquei uma coisa no Instagram muito interessante, e aí algumas pessoas vieram me questionar. Porra, cara, isso aí que você falou não tem nada a ver, você é um maluco, você é um demente. Publiquei o seguinte, eu vou tentar entrar na minha publicação aqui, e vejam só, como que faz sentido? Para uns sim, para outros não, né? Vamos ver se eu consigo entrar aqui na minha publicação, mas para mim fez muito sentido. Aquela passagem na Bíblia que fala que Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. O que significa aquilo? Eu não vou conseguir entrar na publicação não, mas o que significa aquilo? Muitas vezes, nós somos, assim, cooptados por um cara que ali fez um curso de teologia, de hermenêutica, de oratória, e nós vimos aquele cara, né? Nós vemos aquele cara sobre um palco, todo bonitão, né? De terno, gravata, é isso e aquilo, todo bonito, chamando a atenção de todos com sua oratória perfeita, né? Com seu poder de carisma, né? De chamar a atenção. Muitas vezes nós somos cooptados por esse cara. Achamos que ele é realmente uma figura escolhida por Deus. Quem é que, por exemplo, não fica atraído, não se sente atraído pelo Cláudio Duarte, né? Cláudio Duarte quando ele faz aquelas piadinhas dele, então quem é que não fica atraído? Muitas vezes nós achamos que os loucos que estão descritos ali na Bíblia, na verdade são as pessoas que vão aos montes ali, essas grandes igrejas, esses grandes templos religiosos, que na verdade não são igrejas, na verdade igrejas somos nós, né? Que vão a esses grandes templos religiosos, e aí vão lá e vestem aqueles roupões, né? Filactérios, usa aqueles roupões, aquelas saias gigantescas, saltos desse tamanho, Bíblia, né? Maior do que essa daqui, ó. Tudo para o quê? Para mostrarem. E aí vão lá, chegam no templo e começa a berrar, e começa toda a sua histeria, né? E aí pula no colo do pastor, ai pastor me segura, aí começa a girar igual um peão, e aí começa a cair no colo dos seguidores do templo, aí e começa aquele negócio, começa a rodar a baiana no meio do templo, pula do palco, né, e chora, e berra, aquilo tudo, a gente acha que isso é o quê? Esses são os loucos descritos na Bíblia, mas não tem nada a ver. Loucos, né? Igual aquilo que o pastor Lucinho estava fazendo, né? Que pastor nada. Vocês são um palhaço cretino. De ficar cheirando a Bíblia, né? Em alusão aqui aos viciados em cocaína. Vamos ser viciados na Bíblia. Isso não é ser louco. Não tem nada a ver. Os loucos descritos na Bíblia são as pessoas que muitas vezes, dentro dessas chamadas religiões, esses cretinos, esses líderes de homens, chamam de filhos do diabo. Cuidado com esses filhos do diabo que estão soltos por aí, porque eles vão tentar te sugar. Esses são os loucos descritos na Bíblia. Porque quem mais condena, julga as pessoas do que os religiosos? Não tem, né? Cuidado com esses fariseus que estão aí fora. Esses filhos do diabo. Mas os verdadeiros filhos do diabo estão onde? Dentro das denominações religiosas. Ah, porque ele bebe. Ah, porque ele fuma. Ah, porque ele vive sob prostituição, vive em prostituição. Ah, porque ele já foi pra cama com 1, 2, 3, 4, 10 mulheres. Ah, porque ele faz isso. Ah, porque ele tem tatuagem. Ah, porque ele tem não sei o que no pescoço. Ah, porque ele usa brinco. Ah, porque ele vai em festa. Ah, porque ele não sei o que. E nós não. Nós aqui nós estamos resguardados pela honra e glória de Cristo. Nós não precisamos da vida mundana, não é verdade? É assim que eles falam. E aí eles vão todos assim de roupas fechadas. Eles não podem ir de camiseta. Não, 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 não. Não, roupa fechada para mostrar que eles estão super protegidinhos. E onde a gente mais vê casos de putaria e traição? Muitas vezes não são nos prostíbulos. Muitas vezes não são nas casas de shows. Muitas vezes são dentro das próprias igrejas, não é verdade? Dentro das próprias chamadas igrejas, porque não são igrejas. Igrejas somos nós. Ai, ai.
Então, muitas vezes, o que são os loucos? São as pessoas que estão lá, ó, estão dentro de casa, e aí entram sei lá, num grupo de Facebook, ou em grupos de Facebook, e aí conversam com outras pessoas, discutindo a respeito da Bíblia. Vamos ver se a minha Bíblia sai aqui, porque... Loucas são essas pessoas que estão lá, ó. Ô fulano, o que você pensa a respeito desse versículo? Ah, eu acho isso. Mas Deus falou em outro versículo tal, isso, mas não tem... Qual que é o entendimento? Qual que é a verdade por trás dessas passagens? E por fazerem isso, por discutirem a respeito de Bíblia, por levarem as Escrituras a sério, por pararem para estudar a Bíblia, estudar de fato a Bíblia, discutir entre os irmãos, e sem ter lá um papel de líder por trás, né? Porque as religiões querem isso. Não, porque você precisa ser pastoreado, você precisa ser guiado, você precisa ter um líder espiritual. Líder espiritual é Jesus Cristo. Quem coloca Cristo na frente de tudo, vence, né? Muitas vezes a pessoa vai lá e faz isso, né? E aí é taxada de louca. Não, você não pode ler a Bíblia se não tiver um líder espiritual, tem que ter alguém por trás. Mas por quê? Porque são cegas. Pessoas que vêm com esse discurso são cegas espiritualmente. E se acham o quê? Guiadas. Se acham realmente crias de Deus por falarem assim. Não, porque ninguém pode ler a Bíblia, estudá-la, sem o discernimento do Espírito Santo. É verdade. Mas segundo essas pessoas, muitas vezes, qual que é o discernimento do Espírito Santo? Muitas vezes. Só um pastorzinho tem. Ou só um líderzinho tem. Mas qualquer um pode chegar a Cristo. E aí quando se descobre, por exemplo, que não existe porcaria de religião nenhuma, pronto. Aí é filho do diabo, né? Aí é taxado de filho do diabo. E aí muitas vezes o que acontece? Um cara vai lá, estuda a Bíblia, né? Com toda a determinação do mundo, estuda, né? Ele com seus colegas de Facebook, e aí se encontra com pessoas dentro do Brasil, fora do Brasil, tudo discutindo de Bíblia, fora de denominações religiosas, né? E aí vai ver um cara desse, muitas vezes não tem nem formação acadêmica, às vezes não tem nem o primeiro grau direito, às vezes não sabe nem o alfabeto, mas sabe muito de Bíblia, e aí vai lá e dá uma chave, refuta um teólogo. Para pensar nisso. Por que são os loucos confundindo os sábios? Porque o teólogo, quando ele é refutado por uma pessoa que às vezes não tem um título tão grande quanto o dele, o que ele vai pensar? Porra! Eu estudei 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos para isso. Fiz curso de oratória, fiz curso de hermenêutica, aprendi um monte de coisa, aprendi outro idioma. E um cara desse aqui nunca frequentou um templo, um cara desse que nem sabe o que é hermenêutica, um cara desse nem sabe o que é teologia, tá me dando uma chave? E aí o que o teólogo vai lá e faz? Ele fica confuso, cria-se comichões no ouvido dele. E aí ele vai para casa. E aí ele fica remoendo aquilo. Fala, filha da puta, me refutou e eu não consegui respondê-lo. E aí muitas vezes o que ele faz? Ele foge da luta. Sabe por quê? Porque esse não é o verdadeiro filho de Deus. Geralmente são o quê? Os loucos. Porque a Bíblia, meus amigos, querendo ou não, muitas coisas na Bíblia ali dependem de contexto, para quem era, não é isso? Até quando, para quê? Tem metáforas. Nem tudo você pode traduzir ao pé da letra. Apocalipse. Ah, e os dragões. Ah, não sei o que, os bichos de não sei quantas cabeças, não sei o que. Você realmente vai acreditar que isso ainda há de acontecer? Ou isso nada mais é do que metáfora? Porque durante o processo da composição das escrituras existia perseguição. E você tinha que escrever as coisas entre linhas, dentro de metáforas. E aí? Ah, mas não existe não, porque o meu pastor falou que Apocalipse vai acontecer, não sei o que, papapá. Mas por quê? Porque você foi ludibriado por um cara que se diz sábio,
mas não tem sabedoria. Esse cara que você intitula como sábio, por ele ter um curso de teologia e tudo mais, na verdade ele é um cão guloso, hipócrita, né? Devorador. E Jesus Cristo condena esse tipo de pessoa. Condena. Eu gostaria de ler para vocês uma passagem muito interessante, só para finalizar esse vídeo que já tem mais de 35 minutos. O que Jesus Cristo fala a respeito dos religiosos à época da lei e que são idênticos a esses de hoje. Claro, os de hoje são ainda piores. Por quê? Muitas vezes eles escondem umas coisas da lei porque para eles não são tão interessantes assim, porque o que eles visam muito é o quê? O poder, dinheiro, sucesso, a fama, por aí vai. Mateus 23. Jesus Cristo condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem. O que isso te parece? Pare para pensar. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É ou não é verdade? Muitas vezes eles falam, você tem que fazer isso, tem que jejuar, e vai ver o que o cara faz? Faz nada disso. Você tem que frequentar o templo, tem que fazer isso, tem que pegar na mão do irmão, tem que... Mandam você fazer tudo. Fala que você tem que ter uma alma limpa e não sei o que, mas a primeira coisa que eles estão fazendo é que te enganando. Porque precisam do teu dinheiro, precisam te meter como escravo ali dentro. E te mantém como escravo. Porque eles vivem do teu suor. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Você acha mesmo, por exemplo, um tal de Edir Macedo da vida aí? Você acha que ele já fez alguma coisa por você? Você acha que ele já fez algum esforço? Que ele com aquela pele, né? Aquela pele, assim, límpida, não tem nenhum bronze, né? As mãos dele, você não vê nenhum calo, nem nada. Você acha que ele mesmo faz algum esforço? Eu acho que o máximo de esforço que ele tem que fazer, sei lá, é sair de um avião para ir, sei lá, sai de um avião, vai para o helicóptero e do helicóptero ele tem que descer na sua mansão luxuosa. Eu acho que o esforço que ele tem que fazer é esse. Porque ele não precisa de esforço. Ele já tem trouxas para fazer esforço, todo esforço para ele. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. E é isso mesmo. Montam lá um palco gigantesco, né? Que eles chamam de altar. E aí eles fazem todo o show deles, o espetáculo deles, lotado de idólatras. Lotado. É aquele monte de puxa-saco ali atrás, com aquelas cadeiras gigantescas, né? Assim como está descrito aqui, eles se assentam na cadeira de Moisés. E aí montam aquelas cadeiras gigantescas atrás, tudo para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios, bem largos, e as franjas de suas vestes bem longas. Como é que eles são? As batinas, né? O Edir Macedo depois deixou a barba crescer, né? E com aquelas roupas largas. Tudo aquilo é o que Jesus está condenando aqui. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Como é que é a Igreja Batista da Lagoinha aqui em Belo Horizonte? Você que é peão, você que é povão, você não pode se sentar ali na frente. Ali na frente são só os empresários que pagam mais. Você sabia disso? Só quem dá mais o dízimo, é assim que eles chamam. Quem paga mais o dízimo tem direito a sentar aqui na frente. O povão, né, o resto, fica lá atrás, lá gritando, esperneando. O povão fica lá no fundo. Os mais importantes se sentam lá na frente. E você não pode ir lá, porque os gostosões, eles chegam lá de carrão de luxo. Aqueles carros todos grandões, pretos, assim, vidro escuro, descem pela porta de trás do carro, né? Tudo motorista
lá, chegam lá de terno, gravata e tal, e se assentam nos melhores lugares das sinagogas. Gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, mestres. Eles gostam disso. Chega lá, por exemplo, e fala, ô Valdemiro, não. Ô Edir Macedo, não. Ele chama de bispo. Ele quer esse título, essa alcunha, bispo. Ou imagina você chega pro Papa e fala, ô, seu Francisco. Senhor Francisco? Você tá achando que você tá conversando com quem? Tá conversando com tuas negas? Não é assim. Eles gostam dos títulos. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre, com M maiúsculo. O mestre de vocês. Vocês estão vendo aqui? Um só é o mestre de vocês. Ninguém merece esse título. Mestre, não. Nenhum de nós. E todos vocês são irmãos. Todos nós somos iguais. Porque somos o quê? Carne. Nós somos carne. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Nós não somos nada, pessoal. Cristo é o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Ele só merece esse título. Quando eu digo Mestre dos Mestres, não é que existe outro mestre, não. Ele é mestre daquelas pessoas que se intitulam mestres. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Ninguém. Nós chamamos nosso pai dentro da nossa família porque ele nos deu a vida. É isso? Mas quando a gente fala de ter segurança, ter fé, nós temos que ter fé em quem? Em Cristo, em Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Mestre. Quantas vezes, por exemplo, nós nos divergimos do nosso Pai mesmo? Nosso Pai, essa figura paterna, né? Quantas vezes nos divergimos que a gente fala, não concordo. A gente vai passar a vida inteira assim, né? Muitas vezes o que o nosso pai vai dizer, vai falar, vai fazer, muitas vezes a gente não vai concordar. E muitas vezes nós vamos ter razão. Agora, em relação a Cristo, nós nunca vamos poder nos divergir dele. Porque ele é o mestre. Ele é o pai. Não há engano, não há erro nele. Por isso que ele fala que ninguém nós podemos chamar de pai, de mestre, de rabi. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, se um cara, por exemplo, vem aqui e fala, eu sou mestre, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Lavar os nossos pés. É muito engraçado, né? Você ver um mestre que não está acostumado a ter uma vida de humilde. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas assim? Até mesmo dentro das academias. Fulano é mestre, fulano é mestre. É mestre? O que fulano passou? O que fulano fez? Quantas vezes fulano se colocou na posição de servo para ser chamado de mestre? Será que ele faz questão de abdicar do seu título, do seu trono para se tornar um servo? Porque primeiro, a principal atividade, a principal prática que um mestre tem que ter, tem que fazer, tem que cumprir, é esta. É de ser servo a qualquer momento. Muitas vezes o mestre ele não está nessa posição, ele não se coloca nessa categoria, ele não se sente honrado. Ele acha que ele não tem o dever de se colocar nessa categoria. Eu, servo? Eu fiz tudo, eu pratiquei isso, aquilo, eu conquistei títulos, eu fiz isso. Eu nunca vou me colocar como servo. Quantas pessoas não conhecemos não são assim? Quantas pessoas não não frequentam qualquer lugar, não comem qualquer coisa, não conversam com qualquer um. Se conversar com qualquer um, por mais que tenha mais inteligência do que ele, o que eles vão fazer? Vão julgar.
fulano falou uma verdade ali, mas ele é um analfabeto, não sabe nem conversar direito. Primeira coisa que ele tem que fazer é ter, quer dizer, um letramento adequado para falar comigo. Mas veja, por exemplo, o caso da Bíblia. Pedro era um analfabeto. Pedro era analfabeto, era um pescador. E mesmo assim era o melhor amigo de Cristo. Muitas vezes as pessoas não querem um analfabeto por perto, um pobre por perto, né? Um favelado, uma pessoa, sei lá, um morador de rua. Ah, não. Mas todos eles são nossos semelhantes. É o que está descrito na Bíblia. Todos eles. Não existe ninguém superior a ninguém. Quando você vai lá, você palhaço, você cretino, vai lá e fala, o Papa vai vir pro Brasil, o Papa vai vir pro Brasil, você vai lá e corre atrás do Papa móvel, aí eu quero pegar na mão do Papa, me dê um beijo, Papa, beija minha mão, Papa. Você está fazendo isso, não é só um vexame que você está passando, não. Você é um maldito por fazer isso. Você é um maldito. Olha que palavra forte, hein? Maldito. Ai de vocês. Quando vem essa expressão, né? Ai de vocês, o que significa? Ó, vocês estão fodidos. Fodidos. Ai de vocês. Mestres da lei e fariseus. Ou seja, religiosos. Hipócritas. E ainda vem uma exclamação para te ferrar, hein? Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês fecham. Não é isso que eles fazem? Bota um monte de coisa, um monte de limitação. Ó, se você não fizer isso, você não vai chegar aos céus. Ó, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Se você não fizer isso, Deus vai castigar a sua família. Se você não vier aqui ao culto o negócio das premissas, né? O culto das premissas. Se você não fizer doação do culto das premissas, Deus vai te castigar. Faça a sua doação, coloca lá no envelopezinho. Se você não vier ao culto tal dia, tal horário, Deus vai te castigar, você vai perder seu emprego, você vai perder sua moto, você vai perder seu carro, você vai perder sua vaga na federal, você vai perder a vaga do concurso público. Ai de vocês, olha só. Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. O que significa isso? Devoram as casas das viúvas. Muitas vezes uma pessoa ali se sente distante, se sente perdida, confusa na fé. Viúva muitas vezes significa isso. A pessoa se vê distante, não sabe o que fazer, tão confusa, que muitas vezes que se renunciou. Foi, eu não confio em Deus mais. Mas é justamente nesse momento que Deus está ali, né? É nessa pessoa, geralmente Deus está muito presente nessas pessoas. E aí, Deus está presente nas pessoas e aí vem lá um fariseu, um merda. Vai lá e quer tomar essa pessoa de Deus, mas não consegue, né? Mas mesmo assim, captura essa pessoa para o templo religioso dela. Então, olha só. Vocês devoram as casas das viúvas. Então, aquela pessoa que está perdida na fé, o que você vai lá e faz com ela? Você engana essa pessoa, me dá dinheiro, me dá isso, vem, faz aquilo. Você devora a casa dessa pessoa, ó, o coração, a mente dela, e para disfarçar, fazem longas orações. Não faz isso que eu vou... vamos orar por você, nós vamos fazer isso, isso e aquilo. Mas tudo com um viés, o quê? Com o propósito de ganhar muito dinheiro com essa pessoa. Por isso serão castigados mais severamente, mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Olha só. Você vê lá o Papa, né, por exemplo, o cara tá lá com aquelas roupas coloridas, usa o lilás, né, o branco, o vermelho. E aí você vê aquele cara desfilando e fala, porra, esse aí é um filho de Deus. E aí você vai lá e corre atrás do Papa e pede a bênção para ele, beija minha mão, beija minha mão. Quando você faz isso, você é 2 vezes mais filho do inferno do que aquele cara. Você é 2 vezes mais filho do inferno do que o Papa, olha só. Porque a atitude que você está tomando é muito pior do que a dele, né? Você está se rebaixando ao nível de uma pessoa que já é rebaixada por Cristo. Então, é um efeito multiplicativo, né? Ai de vocês, guias cegos. Guias cegos.
Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Muitas vezes a pessoa fala, não, porque eu cumpro o que Deus me manda fazer. Mas o que a pessoa está fazendo? Está dando dinheiro, está dando aqui o que eles chamam de dízimo, né? Pro vagabundo lá, o líder religioso. E na porta daquele templo, muitas vezes na porta daquele templo tem lá, né, uma penca de mendigos, tudo ali passando fome, frio, sede, sofrendo com injustiça, levando chute, levando empurrão dos outros. Às vezes, os necessitados estão ali na porta. E a pessoa, o que ela faz, né? Passa assim, passa desse jeito aqui, ó. Ó, nariz empinado, ó. Finge que nem vê. Ali na porta, na cara dela, hein? Na cara dela, tá ali, vamos dizer, a matéria-prima para ela cumprir o que representa a verdadeira justiça, a verdadeira misericórdia e fidelidade. Na cara dela. Não, eu tô vendo que você tá passando por uma situação, eu vou te dar um negócio aqui. Se virem você fazer isso, se você é uma pessoa dentro do templo, se você é um cria ali do templo, uma cria do templo, o que eles vão fazer? Não, ele vai usar pro vício dele. Não faz isso não, o que é isso, cara? Não, você não pode fazer isso não. Você está subjugado ao templo. Se você fizer isso, antes de mais nada, bota o colete. Bota a roupa da religião. Você precisa fazer, mas precisa fazer o quê? O testemunho. Se você fizer isso no oculto, não, você não será bem-vindo aqui. Você não pode fazer nada se estiver aí distante das ordenanças do templo. Você tem que fazer tudo de acordo com o que o templo manda você fazer. É assim. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Porra. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. O que significa isso? O que significa? Ó, são lindos e maravilhosos, né? Barba bem feita, cabelinho assim, bonitinho, as roupas, né, os filactérios, tudo impecável, as unhas bem feitas e cheios de pose, todos lindos por fora, maravilhosos, né? Quem é que não fica encantado quando vê uma Fernanda Brum cantando? Ela lá com seus dentes brancos, seus cabelos lindos, sedosos, maravilhosos, o rostinho angelical. Quem é que não se sente maravilhado vendo aquilo? Mas por dentro tá podre, sepulcros caiados. É assim. São igual esses cemitérios lindos e maravilhosos que a gente vê, igual aqui em Belo Horizonte tem o cemitério do Bonfim. Você vai ao cemitério do Bonfim, você vê lá aqueles túmulos maravilhosos. Ah, isso aqui veio uma arquitetura, mas é uma pedra que veio importada da Bélgica, né? Ai, porque isso é um anjo, uma estatueta que veio importada da Alemanha. Você vê coisas assim maravilhosas, esplêndidas, surreais. Mas dentro ali tem o quê? Tem um morto, tem um cadáver, tem um monte de osso. Já foi comido pelos, sei lá, pelos micróbios ali da terra, já foi comido. O que significa isso? Nada, né? Qual o valor que isso tem? Nenhum. Bonito por fora e podre por dentro, assim como são os templos religiosos. Olha só, cara. Assim são vocês.
olha só, olha como que eles falam. Olha como que Jesus fala, perdão. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Veja só, seu coração está tão imundo, você é tão cego, você é tão canalha, né? Que você prefere se limpar por fora do que se limpar por dentro. É igual um Lula, né? Lula é assim, você é a personificação do Lula, olha só que maravilha. O Lula também é assim, né? Usa terno Armani, unha tudo cortadinha, tal, barba tudo com essência da Índia, todo cheiroso, gaboso, mas não passa de um filho de uma puta. Não, acho que não posso nem usar essa expressão, porque eu acho que é pouco pra ele, né? É pouco. Edir Macedo, mesma merda. Né? Ai, meu Deus do céu, mesma bosta. Pessoas da Igreja Católica, mesma coisa. Batina e roupa disso, daquilo. Ai, que usa o negócio da cabeça. Mesma coisa. Estão podres por dentro. Assim, olha só. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Ele repete isso várias e várias vezes. Para quê? Para ficar sólido dentro de vocês. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Vocês são descendentes dos que assassinaram os profetas. E assim vai, né? Os religiosos, o que eles são? São descendentes daqueles que assassinaram Cristo. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração, aquela geração ali, né? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram? Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. É muito forte essa passagem, não é? E isso Jesus disse na época da lei. Claro que serve para os dias de hoje, porque até hoje nós temos pessoas soterradas na lei. Voltando no início, falando a respeito de Semana Santa, né? Sexta-feira da Paixão. Antes de você parar para falar, não, porque eu vou tirar o dia para falar de Cristo, pense bastante, cara. Pense bastante. Porque Cristo vive e reina sobre nós todo santo dia. Se você quer realmente uma mudança, fala assim, não, porque eu vou parar de comer carne vermelha. Se você acha que deve parar de comer carne vermelha, não faça isso porque eu estou fazendo isso em memória de Cristo. Não, não faça isso, não. Isso não significa nada, cara. Faça isso se você realmente acha que é vantajoso parar de comer carne vermelha, porque, sei lá, porque eu acho que vai fazer bem para minha saúde. Eu vou fazer isso porque, sei lá, eu tô desgostando de carne vermelha. Faz isso. Que a gente não pode julgar as pessoas porque que comem ou que bebem, não é verdade? Nós não podemos. Então faça. Então faça desse jeito. Né? Agora, em memória de Cristo, nada disso existe. Nada disso existe. Ele vive em nós, não é em carne. Ele não é carnal. Ele vive em nós em espírito
em espírito e em verdade. Ele está em nós assim. Às vezes a gente vê um cara na rua, né? Um cara muito abençoado na rua, um morador, falando de Cristo, de uma forma que a gente nunca tinha visto por um vagabundo, um pastor, um cretino desses. Esse sim é o verdadeiro filho de Cristo. Um cara às vezes está ali na rua, mas está feliz, está alegre, está curtindo e tal, está aproveitando a vida. Às vezes um cara desse é muito mais cheio de espírito do que nós. Tá lá curtindo a vida, a gente pensa, pô, que cara coitado, tá vivendo na rua, mas muitas vezes o cara lá tá falando de Cristo com uma verdade tão única que você nunca tinha ouvido na vida. E tá lá cheio de espírito e rindo à toa e tal. Esse cara às vezes está muito mais repleto da verdade de Cristo do que nós. E esses muitas vezes servem para confundir os sábios, né? Esta que é a vida que a gente tem. Então pare para analisar, passe a ter essa visão, porque essa é a verdadeira visão de Cristo. É isso que o verdadeiro Cristo quis nos apresentar. Quando Cristo escolheu Paulo para ser ali o apóstolo da humanidade, vocês imaginem só o alvoroço que foi a época. Se você parar para imaginar como é que devia ter sido o alvoroço, né? Pô, colocar um assassino, um cara desse, que assassina todo mundo, para ser o apóstolo de Cristo, tá maluco, não tem como. Um cara que, ó, decapita, o cara que mata pessoas assim, a sangue frio. Mas pare para pensar também, hein? Paulo estava vivendo diante das ordenanças do templo, porque ele achava que aquilo realmente era a verdade de Cristo. Então ele era um cara muito obediente. Mas escolheu um assassino, um cara que era temido, de perseguidor passou ao que é perseguido. E foi perseguido até ser morto. Então pare para pensar. Né? Você vê esses caras, esses líderes aí, né? Valdemiro, esse Pedir Mais Cedo, né? Silas Malacheia, todos esses caras. E você acha que eles são perseguidinhos? Me poupe, né? Esses caras perseguidos, tenha dó. Todos eles estão super protegidinhos, com o dinheiro deles, com o luxo deles. Perseguidos, na verdade, muitas vezes, são seguidores desses caras, que vão para esses lugares, às vezes não tem o dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, não tem dinheiro para pagar, sei lá, a faculdade do próprio filho, da própria filha, não tem dinheiro para pagar, sei lá, pensão, mas tem dinheiro, muito dinheiro para dar, para sustentar esses vagabundos, esses líderes dentro desses templos. Pare para pensar. Pare para pensar. Em vez de você tirar o dia para ficar lá carregando uma estatueta morta, quebrável, fadada à destruição, pare para analisar. Falei assim, o que eu posso fazer para realmente ter o verdadeiro ensinamento no meu coração? O que eu posso fazer? É isso daí, meus amigos.